Olá pessoal, bom dia, eu sou o professor Guilherme, prazer, para aqueles que não se lembram de mim, eu sou professor de Geografia de vocês, sou eu que tenho lecionado para vocês nas últimas semanas. Estou gravando essa aula para vocês, na medida que amanhã, para vocês, essa aula vai ser veiculada no dia 17 de março, eu estou gravando essa aula no dia 16 de março e amanhã eu não estarei à disposição de vocês, tá bom? Infelizmente surgiu um compromisso familiar de última hora, de modo que estou gravando essa aula para vocês para não deixar vocês desassistidos, certo? Enfim, quero dizer que estou sentindo muita falta de estar com meus alunos, de estar no meu habitat natural, que é a sala de aula, mas infelizmente a pandemia nos força a nos proteger, pessoalmente e proteger os outros. De modo que, infelizmente, a gente não pode estar juntos na sala de aula, mas vamos torcer para que essa vacina chegue logo e a gente possa tentar amenizar os prejuízos que essa pandemia nos causou. É bom lembrar também que, ainda que tenhamos sofrido bastante com a pandemia, a gente pode agradecer por não sermos, espero que vocês não tenham casos de perdas familiares, mas vale lembrar que na data que eu falo, dia 16 de março, nós perdemos quase 2.900, 2.800 e alguma coisa de pessoas. São brasileiros e brasileiras que deixaram suas famílias, enfim, e é uma tragédia que a gente tem vivido. De modo que agora a gente se encontrar em sala de aula não é possível. Tá bom? Então, enfim, eu tô gravando essa aula, deixei aqui algumas anotações para vocês no quadro, comprei esse quadro exatamente para essas ocasiões e para o caso também de vocês demandarem, certo? Enfim, a aula do dia de hoje de vocês, para mim é amanhã, a aula do dia de hoje para vocês, ela diz respeito aos problemas das cidades latino-americanas. Bom, para a gente tratar desse assunto, é bom a gente retomar algumas discussões que vocês viram nas aulas anteriores, para que vocês possam dar continuidade sem mim, hoje, no caso, certo? Bom, para falar de cidades latino-americanas, é bom que a gente retome, por exemplo, a questão da industrialização. Nós estamos falando de uma região do mundo, que é a América Latina, que se industrializou de forma muito tardia em face do resto do mundo desenvolvido, em comparação ao resto do mundo desenvolvido. Estou falando especificamente, por exemplo, do Japão, dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa Ocidental, certo? Esses lugares aos quais eu me refiro conformam o que a gente chama de mundo desenvolvido. São as partes do mundo onde o capitalismo funciona de forma muito menos, digamos, injusta, desigual, funciona de forma um pouco mais amena, vamos dizer assim. Nessas regiões do planeta, às quais eu me refiro, o processo de industrialização aconteceu muito antes do que para nós latino-americanos, certo? Vocês já sabem o que é a América Latina pelas discussões que nós empreendemos nas últimas semanas. Então, a América Latina é aquela região do continente americano que sofreu um processo de colonização, de exploração. Esse é um elemento que aproxima esses países todos tão diferentes, mas alguns elementos são, digamos assim, são comuns. Processo de colonização, de exploração. Outro elemento comum, digamos assim, são os elementos da cultura nesses países. Nós somos mais ou menos parecidos porque nós fomos colonizados por países de forte tradição católica. Portugal e Espanha, os países ibéricos, eram países, são até hoje, países de tradição fortemente católica. E isso vai condicionar fortemente a nossa cultura, o modo como nós vemos o mundo, como nós, enfim, vivemos no espaço geográfico, tem muito a ver com a forma como nós
enfim, olhamos as coisas, julgamos as coisas, né? As nossas práticas sociais, elas têm muito a ver com o nosso retrospecto, com a nossa tradição, né? Inclusive religiosa, certo? Então, esses países que nos exploraram, né, os países que nos colonizaram, trouxeram uma carga simbólica que digamos assim, condiciona o modo como nós vivemos até hoje, certo? Ainda que muitos de nós não sejamos mais católicos, ok? Então, esse é um outro elemento, a nossa tradição cultural e religiosa. Um outro elemento que nos aproxima, nós latino-americanos, ainda que sejamos muito diferentes, brasileiros, argentinos, mexicanos, equatorianos, venezuelanos, etc. Somos muito diferentes, mas um outro elemento que nos aproxima é a língua. Ainda que falemos línguas diferentes, no nosso caso português, para a maior parte da América Latina o espanhol, ainda que nós falemos línguas diferentes, essas duas línguas, elas são herdeiras de uma antiga língua chamada latim, por isso latino-americanos, né? Então esse é um outro elemento, vejam, eu falei do modo de exploração, modo de colonização, perdão, a nossa carga histórica, cultural e religiosa, a nossa língua, esses elementos somados nos permite imaginar, construir mentalmente uma região chamada América Latina, certo? Pois bem, aqui na América Latina o processo de industrialização foi muito depois. O processo de industrialização na Europa, por exemplo, começa com a Inglaterra no século XVIII, né, em 1780 e pouco, né, na época do Adam Smith, né, um grande teórico liberal, enfim, e depois vai se espalhando pelos outros países da Europa, França, né, Espanha, os Países Baixos, né, atenção a um dado interessante, ó, Holanda é uma região dos Países Baixos, esse sim é o país, tá bom? Enfim, então a industrialização ela aconteceu muito antes do que nós, latino-americanos, né? Nos Estados Unidos também, eles começam a se industrializar no século XIX, a maior parte dos países europeus no século XIX, o Japão também, em meados, nos últimos 25 anos do século XIX. Então são países que levaram mais tempo se industrializando do que nós. Nós fomos começar a nos industrializar a partir do século XX, mesmo assim, na segunda metade do século XX. Né? No caso do Brasil, nós começamos a nos industrializar mesmo a partir dos anos 30, a partir de Getúlio Vargas. Mas esse processo ganha fôlego mesmo a partir da segunda metade do século XX, 1950, 1960, 70. E, graças a esse processo acelerado de industrialização, ou seja, a nossa economia começa a, digamos, ficar mais complexa, né? Os processos de produção começam a ficar mais, digamos, a utilizar mais máquinas, por isso mais complexo, né? Esse processo de industrialização vai promover um esvaziamento dos campos, do campo brasileiro, né? Por quê? Porque a força de trabalho, a mão de obra do campo, que também começa a perder emprego por lá, porque a utilização de maquinário começa a se acelerar lá, né? Essas pessoas vão buscar trabalho aonde? Nas cidades, porque a indústria está se instalando mesmo nas grandes cidades brasileiras. No caso do Brasil, especialmente Rio e São Paulo, né? O eixo Rio-São Paulo. E também um pouco Belo Horizonte, né? Por isso que a urbanização brasileira ela foi muito intensa no sudeste brasileiro, não é? Especialmente nessas três grandes cidades. Muito pouco em Vitória, né? Na Grande Vitória, mas muito mais Rio e São Paulo, especialmente o eixo Rio-São Paulo. E essa é uma característica dos outros países latino-americanos, ou seja, um processo de industrialização tardio,
né, muito atrasado em relação aos Estados Unidos, Japão, França, Alemanha, Inglaterra, os Países Baixos, Bélgica. Esses países se industrializaram muito antes, né? Bom, e a gente se industrializou muito tempo depois, de forma muito acelerada, o que promoveu uma saída de pessoas do campo aos milhões, né, de forma muito rápida também, na direção das grandes cidades, onde essas indústrias se instalaram, certo? Bom, isso vai causar uma série de problemas. Por quê? Porque as cidades não conseguiram, rápida urbanização. O que é urbanização? Urbanização é o processo de, digamos assim, crescimento da população da cidade em relação à população do espaço rural. O espaço urbano começa a ganhar população de forma muito mais acentuada em relação ao campo, ao espaço rural, até chegar o momento em que a população urbana supera a população rural. No Brasil isso acontece, salvo engano, na década de 70. É quando pela primeira vez na nossa história as cidades têm mais gente do que o espaço rural. Bom, isso é urbanização, certo? O processo de urbanização, né, nas cidades, quer dizer, nos países latino-americanos, foi muito rápido, puxado, sobretudo, pelo processo de industrialização. As cidades começam a ver crescer muita indústria, né? Rio, São Paulo, no Brasil, sobretudo, né? Nos outros países é algo parecido também. No México, por exemplo, é a capital do México, salvo engano, a cidade do México. Na Argentina também, Buenos Aires, enfim. Então, em todo o país você tem uma região mais industrializada, que concentra mais pessoas, que no passado não estavam lá, estavam no campo, no espaço rural. Bom, como nesses países latino-americanos a industrialização foi super rápida, a urbanização também foi super rápida. Muita migração em relação às cidades. Êxodo rural. O que é êxodo rural? É saída da população do campo em direção às cidades, certo? Bom, a rápida urbanização aconteceu sem o devido planejamento urbano. O planejamento urbano não acompanhou o crescimento, o inchamento, digamos assim, populacional das cidades, né? Tem um autor brasileiro da geografia brasileira, muito importante, que ele diz assim, não é que não houve planejamento, é que houve má vontade do Estado brasileiro, né, de promover qualidade de vida para a população. Isso é deliberado, é de propósito, certo? É porque assim, no Brasil, o pobre vem para a cidade para trabalhar e para servir, né, as classes mais abastadas, vamos dizer assim, as mais ricas. Então não é que não houve planejamento, é que era para ser assim mesmo. Essa mão de obra vem para girar a economia e para trabalhar para as classes mais abastadas. Os donos das indústrias, né, enfim. Então, mas de grosso modo, nos livros didáticos, é isso que a gente vê. Nas questões de prova, nas questões de concurso, vocês vão ver isso aqui, ó. Rápida urbanização sem o devido planejamento urbano. O planejamento urbano foi muito precário, muito incipiente, sabe? O inchamento das cidades, e atenção, essa população que vem de fora, quer dizer, de regiões mais afastadas, mais rurais, como ela não tem dinheiro, e na cidade tudo é mercadoria, você paga para ter, né? Essas pessoas, elas não vão morar no centro da cidade, certo? Elas não têm condições de bancar um aluguel ou de comprar uma casa, né? Então a questão da moradia é uma questão fundamental nas cidades latino-americanas, porque as pessoas vão morar no que resta. No caso do Brasil, por exemplo, se você pensa na cidade do Rio de Janeiro, um relevo muito acidentado, o que resta são as encostas. É o surgimento das grandes favelas. No caso das cidades, no caso do Rio de Janeiro, mas esse é um elemento comum a muitas cidades brasileiras. Então o que resta é o subúrbio, sabe? É a periferia, entende?
Então surgem as grandes favelas, as grandes comunidades, grandes favelas, na verdade. O processo de favelização começa a se acentuar, surgimento de favelas. E com o surgimento de casas, de moradias absolutamente precários, tá? Precárias. Então, por causa da falta de planejamento urbano, essas pessoas são obrigadas a se instalar em locais às vezes distantes do local de trabalho. Às vezes a empresa onde a pessoa trabalha, a indústria onde a pessoa trabalha, é no centro da cidade, mas a pessoa foi obrigada a ir morar longe, né? Então o deslocamento é difícil, certo? E há uma clara, digamos assim, uma clara distinção, diferenciação, desigualdade mesmo, muito acentuada nessas cidades latino-americanas, sabe? As regiões periféricas, os bairros periféricos, onde falta tudo, falta escola, lazer, cultura, iluminação pública, saneamento básico, certo? O que é saneamento básico? Água tratada, coleta de lixo, rede de esgoto, né? Falta também iluminação pública, falta segurança, obviamente, né? Ou seja, nessas regiões, nessas parcelas do espaço urbano das cidades latino-americanas, e aqui eu puxo para vocês entenderem melhor para o Brasil, né, especialmente para a cidade de vocês, certas parcelas das cidades, das grandes cidades especialmente, você vê a falta de tudo, mas certas parcelas são absolutamente bem servidas do que há de melhor na cidade. Lazer, serviço de educação, serviço de saúde, né? Cultura. Por exemplo, onde que tem teatro? Onde é que tem museu? É no asfalto ou é no morro? Sabe? Isso é desigualdade socioespacial. Aqui eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa, para aqueles que estão mais espertinhos em língua portuguesa. Em geografia existe uma razão de se escrever socioespacial com hífen, tá bom? É uma razão epistemológica, inclusive. Eu não posso desdobrar, mas existe uma razão de se escrever com hífen. Normalmente a gente não escreveria com hífen, tipo socioeconômico, né? Enfim. Mas aqui em geografia existe uma razão, tá? Pois bem, então, as cidades latino-americanas, elas sofrem com esse problema muito gritante. Você vai na cidade do Rio de Janeiro, isso é absurdamente gritante, de desigualdade socioespacial. Certas parcelas do espaço urbano, falta tudo. Falta o básico, né? Falta água encanada. Mas certas parcelas tem tudo, certo? Bom, isso é perceptível, por exemplo, na questão do saneamento básico, como eu falei, dos serviços públicos mais diversos, por exemplo, a questão da educação, saúde, cultura, lazer, etc., tudo que eu já disse. E essa cidade também, como eu falei também, elas têm problemas crônicos relativos à mobilidade urbana. Por quê? Porque nessas cidades, a mobilidade ela é pensada pela lógica do automóvel, sabe? Individual, não dos meios de transporte coletivos. Você vai numa cidade como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Belo Horizonte, vocês vão ver como os ônibus andam absolutamente lotados, né? Você vai no Rio de Janeiro, o que é o BRT, o que são as poucas linhas de metrô, né? Por quê? Porque a mobilidade ela é cada vez mais pensada pela lógica do automóvel. Obviamente que o ideal, se você for, por exemplo, em Londres, a coisa é completamente diferente. É até bem comum você encontrar pessoas de status social, de classes mais abastadas, em Londres ou em cidades como Tóquio, por exemplo, andando de metrô. Lá é muito mais comum do que aqui, né? Aqui, aliás, não é nada comum. Mas por quê? Porque nessas cidades o planejamento é feito pela lógica para viabilizar, para tornar mais digamos assim, eficiente a mobilidade. E que tipo de transporte torna mais eficiente os fluxos, a mobilidade, o movimento,
a saída de um lugar para outro? Aqueles meios de transporte levam mais pessoas, porque um ônibus ou um metrô, obviamente, leva muito mais gente do que um automóvel, certo? Se todo mundo tiver automóvel, resolver sair da sua casa para ir trabalhar, obviamente as ruas, as rodovias, enfim, a mobilidade fica absolutamente comprometida. Não dá todo mundo, certo? Então, a falta de investimento em mobilidade, em meios de transporte coletivos, nas cidades latino-americanas é um problema gravíssimo também. Entendem? E isso também é potencializado pelo fato de muitas pessoas, obviamente as mais pobres, terem que ir morar nos bairros mais distantes, sabe? Na periferia, que é o que resta para essas pessoas. Então essas pessoas às vezes têm que pegar 3, 4 ônibus, acordar 3 horas antes para chegar no trabalho. São problemas absolutamente comuns nessas cidades latino-americanas. Recentemente eu fui à cidade do Rio de Janeiro, por exemplo. Do centro do Rio de Janeiro até, por exemplo, Coelho Neto, nossa, eu levei tanto tempo, e as pessoas às vezes têm que andar muito mais para chegar no centro, porque moram até mais longe. E a cidade do Rio de Janeiro, vocês sabem, ela é gigantesca, né? Por quê? Porque recebeu milhares, milhões de pessoas, né, dos espaços rurais, do Nordeste, das regiões mais rurais do Brasil, né? Enfim, então a questão da mobilidade é um problema seríssimo, comum a todos os países latino-americanos, né, que tiveram problemas graves com urbanização muito rápida, né, e com a falta de investimento em transporte público, né, que de fato viabilizariam fluxos mais eficientes, mais rápidos. Né? Isso ajudaria, por exemplo, o trabalhador que mora longe a chegar no trabalho de forma muito mais rápida. Mas, né, como eu falei, planejamento no Brasil ele é para atender poucos mesmo, né? Segundo esse grande geógrafo brasileiro chamado Marcelo Lopes de Souza. Ele é para atender a classe média ou os mais poderosos, mais ricos, que podem comprar automóvel. Quem não pode, se vira com as latas de sardinha que nós temos. Os ônibus, os trens, os metrôs. Né? E aí leva 3, 4 horas para chegar no trabalho. Outro grande problema também no Brasil e nas cidades latino-americanas é o problema do desemprego. Né? Agora, isso é muito comum, sobretudo agora, né, na pandemia. Né, onde milhões de pessoas, de trabalhadores, perderam seus empregos, especificamente agora em 2020 e 2021, em função da pandemia, mas esse é um problema que vem se arrastando já há alguns anos, certo? Nós temos agora algo em torno de 13 ou 14% da população brasileira desempregada, a população economicamente ativa brasileira desempregada. São milhões de trabalhadores, que às vezes têm que se virar em bicos, né? Ou no sinal de trânsito, enfim, de outras formas, inclusive ilegais muitas das vezes, né? Para se sustentar sua família. Aqui não estou fazendo nenhum juízo de valor, tá bom? Então o desemprego é também um elemento comum nas cidades latino-americanas, seja aqui, seja no México, seja no Equador, seja na Venezuela, seja na Argentina, em alguns países mais, outros menos. Mas isso é um problema que se arrasta e é comum nessa região, né, que a gente chama de América Latina. Bom, eu quero retomar essa questão aqui, ó, desigualdade socioespacial. Ela se traduz também na qualidade de vida, obviamente. Né? Eu já disse isso com outras palavras alguns minutos atrás. Se vocês pegarem, por exemplo, um estudo estatístico sobre quantos anos vive uma pessoa que vive no asfalto, especialmente num bairro bem abastado da cidade do Rio de Janeiro, e quantos anos vive uma pessoa que mora na Rocinha, você vai ver uma disparidade. Você vai ver uma disparidade no sentido de aquela pessoa que mora, por exemplo, em Copacabana, ela vive em uma média, em torno de 5, 6, 7 anos mais do que aquele trabalhador que vive na Rocinha, certo? Por quê? Porque o espaço ele é fundamental, o espaço social e geográfico, ele é fundamental
na nossa condição de existência. Ele influencia no modo como a gente vive, e no modo como a gente, né, enfim, reage. Essa aqui é a verdade. A qualidade de vida, ela é muito dada também pelo que o espaço oferece. A gente produz o espaço e o espaço também produz em grande medida a nossa própria vida, certo? Isso é a dinâmica dialógica e, enfim, circular entre sujeito e o espaço, entre sociedade e o espaço. A sociedade conduz e produz o espaço e o espaço ajuda a conduzir e produzir a própria sociedade. É uma relação, né, umbilical e inseparável, né? As duas coisas andam juntas. Por isso que se fala em geografia, né, a inseparabilidade da sociedade e do espaço geográfico. Então isso é muito perceptível no modo como vivem aquela população, no modo como vive a população que vive naquela parcela do espaço menos abastada, né, que tem carência de todo tipo de serviço, e no modo como vive, inclusive quantos anos vive, quantos anos estuda, aquela população que vive nas parcelas mais abastadas das cidades latino-americanas. Então, onde que tem mais doutores? Né? Onde é que tem mais garis? Onde é que tem mais físicos, médicos? Né? E onde é que tem mais pedreiros? Isso tudo é muito dado também, é condicionado também pelas oportunidades que o espaço oferece aqui e aqui, certo? Isso é tradução, isso é reflexo da desigualdade socioespacial. Tá ok, gente? Espero ter ajudado. Eu espero que eu tenha conseguido ser claro para vocês. Eu quero dizer para vocês que eu estou morrendo de saudade de vocês, estou morrendo de saudade do meu habitat natural, que é a sala de aula. Essa é a primeira vez que eu gravo aula esse ano. Se eu não me engano, eu gravei a aula no passado, mas foram poucas as vezes, né? Porque era tudo muito novo, a gente estava se adaptando. E infelizmente a gente não tem perspectiva ainda de voltarmos à sala de aula, voltarmos como estávamos antes, né? Rindo, aprendendo juntos. Eu sinto muita falta disso, imagino que vocês também sintam muita falta. Mas vamos nos preservar para que a gente, enfim, possa sair disso ileso e estar juntos de novo. Bom, um abração, um beijo em todos.